Tô meio nervoso. Opa, acho que estamos ao vivo. Deixa eu Não só gosto muito conferir. de aparecer desse jeito, não. Ei, Paulo, vamos ficar ao vivo, vamos esperar 2 minutinhos para a gente poder começar, entendeu? Sim, já estamos ao vivo já. Aí a gente vai dar um tempinho para a galera ir chegando, né? Pronto, tô vendo aqui no Face já. Hoje eu consegui botar só o meu nome mais curto, o meu nome é Aurelânio Nobre, só, que eu tinha deixado o nome completo aí. Você quase bota o RG, o CPF da última vez. Mas eu fiquei com raiva, cara, porque eu não consegui colocar o acento circunflexo no ar, não deu certo aqui no celular. Não, por quê? Não sei, eu vou comprar o celular só por isso. Tá certo. Não é porque você fica pressionando o A, Aurelânio. Você fica pressionando o A e vai aparecer o A com crase, o A com acento agudo, o A com circunflexo. Eu tô sabendo agora, Paulo. Que é isso, Aurelânio? A situação é grave. Vamos mudar de assunto. Até porque a gente tá ao vivo, né? Tudo bem, quando o Lourenço crescer, ele te ensina, Aurelânio. Com certeza. São os nativos digitais. Bom, a gente já tem 9 pessoas assistindo, eu acho que a gente já pode dar o nosso boa noite, né? Até porque é prezado se não pela pontualidade total, mas pelo menos próximo da pontualidade, né? Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo, essas 10 pessoas agora. A gente decidiu hoje fazer uma live sem um tema necessariamente específico, né? A gente fez as outras lives com temas fechados, né? Primeiro foi, eu não vou lembrar a ordem, mas teve com a Madalena falando sobre educação, o Rodrigão falando sobre os animais, o Alan sobre as eleições, e hoje, até por conta de tudo que está rodando em Morada Nova, a gente decidiu fazer uma live só com os pré-candidatos do PSOL, né? Para conversar sobre a nossa cidade, sobre o que a gente pensa da política da Morada Nova, sobre como a gente vê política aqui em Morada Nova, como a gente pretende construir as coisas e por aí vai. Né? Só avisar o pessoal que está assistindo, o nosso camarada Edson pode ficar entrando e saindo, mas é porque ele está com problema na internet, certo? Vocês que estão já assistindo aí, vocês já vão sabendo disso. Bom, deixar para iniciar a nossa pré-candidata a prefeito dar o seu boa noite. Boa noite, Kátia. Olá, boa noite. Nós vamos logo iniciar ou é só uma boa noite? Como é? Se quiser fazer uma fala inicial também, boa noite, falar um pouco. Vamos deixar que cada um pelo menos se manifeste, não é? Pronto, é uma breve apresentação, viu, Kátia? Só uma breve fala mesmo, se apresentar. Se apresente para nós aí, futura prefeita. Não, eu prefiro. É porque não é combinado, né, meu povo? Assim, eu preferia que cada um falasse, porque eu queria fazer uma apresentação um pouco mais longa. Pronto, a mulher está preparando aí o discurso do Fidel Castro em 3h30. Podem se preparar. Coisa boa. Bom, então vou deixar com a Aurelânio. A Aurelânio quiser falar alguma coisa já de início? Pode ser. Primeiramente, boa noite a todas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como a temática da live, segundo o Paulo falou, a gente debater a nossa cidade, então a ideia hoje é a gente conversar sobre qual é a Morada Nova que queremos, qual é a cidade que pensamos. Será que a cidade que pensamos é esta que está aí? Será que Morada Nova que pensamos é essa que esses grupos políticos se acham donos dela? Então, a nossa temática de hoje vai envolver esse assunto. Qual é a cidade que queremos para o futuro? O Edson, quer falar, Edson? Alguma coisa de abertura, dar o seu boa noite? Sim. Quero desejar boa noite para os camaradas e para as camaradas que estão nos assistindo, né? Como o Paulo colocou, nós iremos hoje falar um pouco sobre o que nós achamos e o desafio do PSOL diante de toda a estrutura política de Morada Nova, né, a partir das nossas pré-candidaturas, e o que nós pensamos sobre a política representativa, sobre a democracia, sobre as questões do poder popular, não é? Como fomentar
democracia, representatividade em Morada Nova, né, fora dos dois grupos políticos tradicionais. Então, será uma conversa bem interessante, eu acredito. A Kátia como possível representante do Executivo e os 3 pré-candidatos a vereadores, também como representantes do Legislativo, vai ser uma conversa bastante interessante, eu acredito que vai ser muito produtiva. Bom, eu acho que para iniciar, né, pelo menos a minha parte, eu gostaria de que as pessoas que estão nos assistindo, inclusive se quiser participar, fazer alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer, viu? Se for um comentário ou pergunta de momento, a gente interrompe a fala de alguém para responder alguma coisa assim. E dizer que... O Edson entrando de novo. E dizer o seguinte... Acho que aqui em Morada Nova, a primeira coisa que a gente precisa fazer para discutir política é ser honesto intelectualmente, né? Porque, assim, durante muito tempo a gente vive uma situação em Morada Nova que nem sempre foi Caboré e Coruja, né? Teve outros nomes, tiveram outros grupos e depois se transformou em Caboré e Coruja, né? Por um tempo foi Girão contra Castro. As coisas mudaram de nome, mas continuam sendo as mesmas coisas. Né, no final das contas, se mantém basicamente a mesma estrutura de poder político tradicional. Né? É por isso que o tema da nossa live está utilizando um slogan que o Freixo usou na campanha do Rio de Janeiro, acho que em 2012, foi, Orlando? Foi 2012, não foi? 2016 já foi outro, se não estou enganado. Foi 2012. Foi. Pronto. Então, né, que pergunta, se a cidade fosse nossa, né? E quem é o nós dessa pergunta? Somos nós, o povo, trabalhadores, estudantes, aposentados, servidores públicos, pessoas simples, certo? Porque, pessoal, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, nesse contexto de ser honesto intelectualmente, é dizer que não precisa essa complexidade toda para a gente debater política, não, certo? Política é uma coisa que deve ser simplificada, deve ser feita por todos, e exatamente para isso tem que ser simplificado, tem que ser a coisa do dia a dia, de saber que não precisa você ser amigo do deputado A, do senador B, do grupo C e por aí vai. E eu vou logo dizendo, nós não somos terceira via. Nós não vamos construir vias alternativas desse tipo de política da Morada Nova. O que nós queremos é construir um debate político de como as pessoas podem ser incluídas no poder sem ser um grupo cuidando de alguém. Portanto, não esperem que a gente vá vir com esse discurso, inclusive falacioso, de alguns pré-candidatos, né, de partidos, inclusive, como é o caso do Luciano, do PDT, que votou a favor da privatização da água. Né? Como é que essa pessoa vai chegar aqui na Morada Nova, em que constantemente a gente escuta burburinhos de que o Vanderlei Nogueira quer privatizar o SAAI, e o cara simplesmente é pré-candidato de um partido que votou a favor da privatização da água. Então isso tem que ser explicado também, porque uma das coisas que costuma se fazer nas eleições municipais é tentar despartidarizar uma campanha. É como se o cara, por ele mesmo, ele é candidato, o partido não importa. É só algo que tem que acontecer porque a legislação exige. Mas o partido diz muito sobre o candidato. A gente precisa debater isso, né? E eu entendo que, nesse contexto, a gente vai ter que ser sincero com a população e dizer, olha, dos 5 candidatos, 5 pré-candidaturas que tem aí, né? E aí, essas pré-candidaturas se propõem, supostamente, a coisas distintas. A gente tem 2 candidaturas do campo tradicional e as outras 2 também, mas fingem que não são, né? Então, para ser bem sincero para as pessoas, nós somos uma candidatura realmente popular. Aqui todo mundo, né? No caso que nós 4 somos professores, mas todo mundo aqui é trabalhador, estudante, LGBT, mulher, negro, por aí vai. Então, a gente está aqui para debater como incluir essas pautas numa política municipal. E, além do mais, eu quero também fazer uma ressalva aqui. A gente ser honesto com as possibilidades e limitações de uma política municipal, mas saber também que a política municipal que cria bases para mudanças estaduais, federais, né? O mandado do PSOL seria um mandado, acima de tudo, de educação, de pedagogia, fazer com que as pessoas se interessem por política, levar a voz das pessoas até os locais de poder e por aí vai. Então, só para iniciar minha fala, eu queria falar um pouco sobre isso. Alguém quer falar? Aurilânio, Edson, Kátia?
Eu acho que a Kátia pode fazer a apresentação dela agora, né, Paulo? Mas, Pronto. sabe, já que o Paulo, aí eu vou perguntar, Paulo, a você. Porque, assim, essa questão da água, achei muito interessante você tocar nessa questão da água, que é essencial para todos, né? Porque, assim, eu disse, quando estava vendo aquela votação, porque as votações no Brasil estão acontecendo assim, meio de surpresa, né? De uma hora para outra, aparece uma situação dessa, estão privatizando a nossa água, né? E a gente fica escandalizado com as coisas, né? No entanto, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: ah, mas eu já pago pela água, a água já é privatizada, certo? Então, já que você falou, Paulo, nessa situação, nessa questão da privatização da água, seria bem interessante a gente falar um pouco sobre o que é que significa realmente a água privatizada. O que é que nós pagamos hoje, né? O que é a privatização da água e, por outro lado, o que seria a privatização do SAAI local, né? Porque são três coisas distintas. E aí, assim, eu penso que já que você falou nessa questão, você quer falar um pouquinho mais sobre ela? Eu acho que é interessante. Ou ficaria para outro momento? Posso falar só um pouquinho e depois eu distribuo para os outros, né? Para todo mundo falar um pouco sobre isso, que eu acho que é de interesse total, né? E aí, assim, Kátia, a primeira coisa que eu quero deixar claro: países que normalmente as pessoas não pagam água e é um bem totalmente público são países socialistas. Na Coreia do Norte, por exemplo, ninguém paga 1 centavo de imposto. Não existe imposto sobre nada. Por quê? Porque, basicamente, o Estado ele permite que as pessoas tenham acesso a tudo de graça. Né? Então, existe, da mesma forma em Cuba, por exemplo, em Cuba, a água, esse tipo de coisa, é um bem que as pessoas não precisam, não é uma mercadoria que você tem que pagar e paga mais, quem tem mais consome mais, quem tem menos, é um direito. Infelizmente ainda, nós não vivemos num país socialista, né? Se Deus quiser, disse o agnóstico, nossa bandeira ainda será vermelha. E aí significa dizer que, dentro dessa estrutura do que a gente chama de capitalismo quase neocolonial, capitalismo atrasado, como alguns estudiosos dizem, é praticamente impossível que o Estado não cobre água da população. Né? Aí, olha, vamos fazer a diferença aqui. A gente está falando entre o ideal e o real. Né? O ideal seria uma sociedade em que bens como a água, por exemplo, não fossem cobrados. Né? O real que a gente tem é a impossibilidade disso acontecer. Mas dentro de uma perspectiva do SAI ser público, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, a gente tem que lembrar o seguinte: uma empresa pública, por mais que ela precise ter lucro, entre aspas, para se manter, a busca dela não deve ser pelo lucro, mas deve ser por uma melhor qualidade do serviço. Então, só a lógica da privatização já feriria de morte o SAAI. Né, Orlando, se você quiser também colocar alguma coisa, cara. Eu gostaria só de retomar sobre as pré-candidaturas aqui na cidade. Tá? Por enquanto, a gente tem 5 se desenhando, né? Tem a do ex-prefeito Glauber, tem a do atual prefeito Vanderlei, tem a do Edinho, que já foi candidato do Glauber, tem a do Luciano Tigrão, que já foi dos dois grupos. Ou seja, essas 4 são rigorosamente iguais, não há diferença entre elas partem do mesmo ponto, vêm do mesmo local, e tem a nossa, que é representada pela Kátia. Essa, sim, é verdadeiramente a única candidatura de esquerda e socialista que Morada Nova já teve até hoje. Como diria o outro, nunca na história dessa cidade a gente teve uma candidatura de esquerda, socialista, combativa, ecossocialista. Isso é para deixar claro. As 4 candidaturas, fora nossa, são rigorosamente iguais. O Edinho a gente já sabe quem é. Todas as críticas que a gente fizer aqui não tem nada do campo pessoal, tá? Isso é claro. As críticas são do campo político. E como eles são pessoas públicas, assim como nós também, então a gente tem que estar preparado para receber essas críticas. O Luciano Girão, a gente já sabe que ele já esteve dos dois lados. Pende para o lado que ele é mais conveniente. Tá? Sobre a questão da privatização da água, nós, do pessoal, somos radicalmente contra toda privatização, não só da água. Somos contra a privatização do ensino, da educação básica,
de empresas. Eu tenho certeza que o momento do governador Camilo Santana com o Maíno é agora. Nunca um momento foi tão oportuno para ser com o Maíno e reestatizar a Eno, voltar a ser com o Elci, é agora. Por exemplo, aqui na minha casa, só para quem está nos ouvindo entender, como a privatização é algo ruim. Como a privatização é ruim para o trabalhador. A minha energia chegou a triplicar de preço aqui em casa. Hoje ela está o dobro do que eu pagava. Né? Então, de modo geral, nós, o pessoal, somos contra todo tipo de privatização. Né? Dos Correios. Para quem não está por dentro, os Correios estão prestes a serem privatizados. O sucateamento dos Correios, pessoal, é proposital. Não pense que os Correios são empresas que dão prejuízo, não. Isso não é verdade. Uma empresa do porte dos Correios não tem como dar prejuízo. E se dá prejuízo, por que é que querem comprá-lo? Né? Então, se querem privatizar, é porque a coisa é boa. E a gente já sabe qual é a receita das privatizações. Resumidamente, o que é uma privatização? O governo, seja ele estadual, federal ou municipal, ele vende a empresa a preço de banana, meia dúzia de pessoas lucram com esse negócio. Caso aconteça algum problema, essa empresa chegue a ter problema financeiro, a quebrar, o próprio governo que a privatizou socorre. Eu lembrei até do Temer, na época que ele era presidente, que o Temer desembolsou 100 bilhões para socorrer as empresas de telecomunicações. Olha que absurdo. Voltando um pouquinho mais atrás, lá em 97, eu me lembrei do caso da Vale do Rio Doce. Hoje é só Vale. A Vale do Rio Doce foi vendida a preço de banana. No ano seguinte, ela já lucrou quase um valor igual ao preço pela qual foi vendida. Compreenda? Então, não dá certo privatizar, não melhora em nada a vida dos trabalhadores. Aqui, no caso do SAAI, somos radicalmente também. A água não é mercadoria. A água não pode dar serviço para poucos. A água é um bem comum e necessário à vida humana. Parece que é... O Edson nos escuta? Sim. Só para salientar o que a Aurelane estava falando, sobre essa questão do governo que privatiza, né? Não é a ideia de fortalecer ou de melhorar a vida da classe trabalhadora, pelo contrário, mas de vender ou de ceder às pressões da burguesia, dos empresários, como sempre acontece no Brasil, né? E nas empresas públicas principalmente, como o Aurelane muito bem salientou, quando se quer vender e quando tem alguém para comprar, é porque não existe déficit, não existe perda, existe ganho. Né? E essa é a tentativa dessas empresas quererem comprar as empresas públicas, para lucrar em cima do que é das estatais e etc. E tal. Mas falando sobre a questão trazendo um pouco para a questão local, Paulo, Kátia, Aurelane, nós temos hoje, morando Nova, uma problemática da questão da água também. Né? Eu sou do Dourado, eu moro no sítio Dourado, a 8 quilômetros da cidade, e nós sofremos aqui problemas consecutivos de problemática de água, de abastecimento, etc. E tal, né? E aí por vários motivos. Um deles é que a rede ela não foi atualizada para o crescimento da localidade, por exemplo. Hoje, a cidade como um todo, acho que mais de uma semana quase, tem alguns bairros que estão faltando água por conta da estrutura do próprio SAAI. Vale perguntar, será que todo esse fechamento do SAAI, será que é uma possibilidade ou uma tentativa de justificar a privatização? Será que já não seria uma tentativa de suavizar e de justificar a ideia do Vanderlei Nogueira e da atual gestão de querer privatizar o SAAI? Né? Vale a gente discutir em torno dessas questões, já que, como o Aurelane colocou, catear é uma das formas de tentar justificar a privatização. O que é que vocês acham? Pronto, deixa eu só fazer uma observação aqui, pedir desculpa, pessoal. Eu não tinha botado público ainda, então algumas pessoas que já comentaram não estavam aparecendo aqui, certo? Mas aí quem quiser comentar a partir de agora, com certeza vai aparecer. Só dando boa noite para o camarada Arley, para o Glauber Pinheiro, né?
Thiago Maico também, nosso pré-candidato a vice, também está aqui nos ajudando. E aí, Kátia, se você quiser também comentar um pouco, eu acho que seria interessante, né? Você fez a pergunta, mas também quiser comentar sobre a resposta. Sim, claro, pode ser. O Edson, em relação a esses problemas todos que nós hoje estamos vivendo, né? É provável que tenha aí alguma coisa por trás, porque realmente, como acho que o Aldemir falou, né, dos Correios, antes de se falar na privatização do Correio, foi feito todo um trabalho, né, digamos assim, em cima dos Correios, para que a imagem dos Correios ficasse muito negativa. Eu me lembro que, assim que eu entrei no WhatsApp, eu recebi uma mensagem em que uma carteira, né, chegava na rua onde deveria entregar, ou em outro lugar, não sei, em uma rua afastada, digamos assim, pegava todas as correspondências e rasgava, né? Ora, com que intenção se faz isso? Né? Aí as pessoas, muito provavelmente, é quase certo, né, que aquilo ali era uma fake, né? Era fake news, né, como nós dizemos. Mas aquilo ali convence as pessoas, né? Então, o que acontece aqui pode até ser que seja isso mesmo, né? Mas, assim, é interessante as pessoas entenderem, né, para quem não sabe, que, na verdade, nós pagamos pela distribuição da água, né? Nós não pagamos pela água. Exato. Que nós pagamos pela energia elétrica, né? E, assim, na sanha privatista em que nós vivemos, né? O presidente Bolsonaro quer privatizar até, ou quer colocar imposto até sobre a energia solar, né? Quer dizer, você vai pagar até pela luz do sol, né? É uma coisa assim... Mas depende, né? Se for lá da piscina dele, tá liberado, né? Mas depois foi dito que nem era, né? É verdade, a piscina é a luz. Ele dizia que tinha, mas na verdade era energia solar, né? Que mantinha... É verdade. É um jumento batizado, não sabe de nada naquilo ali. E aí, assim, e quanto à privatização do SAI, aí a consequência é mais local mesmo, né? Aí são as consequências, independente da privatização da água ou não, aí quem vai ditar as regras não será mais o poder público, né? Que eu acho, gente, que é um dos problemas, né, que precisa ser enfrentado, né? As pessoas entenderem que o serviço público não tem os mesmos objetivos do serviço privado, né? Eu vou aproveitar para falar assim, muitas pessoas gostam de votar, eu já vi várias pessoas dizendo que gostam de votar em empresários, porque eles já têm dinheiro, aí eles não precisariam, né? Ele quer mais, né? Pois é. Eles teriam dinheiro, e segundo, porque ele já é um gestor, ele já tem uma empresa, ele já sabe, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que um gestor de uma empresa privada, ele está sempre em busca de lucros no sistema capitalista. Aliás, é privada porque é no sistema capitalista, né? E, por outro lado, uma empresa pública, né, ela não tem exatamente a função ou um interesse primeiro, né, de ser lucrativa, né? Então, eu vou trazer um caso, por exemplo, de um prefeito baiano, né? Não sei se vocês viram, mas esse prefeito, ele disse o seguinte: morra quem morrer, eu vou abrir o comércio. Então, gente, quando um prefeito diz isso, o que é que ele está valorizando? Né? Não precisa nem responder.
certamente, né, não é a vida das pessoas. Né? Então, assim, nós precisamos de pessoas que sejam capazes de pensar, acima de tudo, nas outras pessoas. Nós não estamos dizendo que no sistema que nós vivemos, no contexto em que nós vivemos, né, que o comércio não seja importante, que o comércio de morada nova não seja importante, que ele pode ficar com as portas fechadas. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que a vida tem que estar acima de tudo. A vida humana, a vida animal em geral, né? A vida tem que estar acima de tudo. Né? E quando você pensa no lucro acima de tudo, olha, é muito complicado. Então, que tipo de pessoas nós estamos elegendo? Né? É claro que aqui a gente não tem que falar, que eu também acho que é um equívoco, as pessoas votam, né, com simpatia às pessoas. Eu acho que a gente tem que votar muito mais em projetos. Essa sempre foi a minha posição. Né? E aí, Kátia, e aos demais, lembrando, né, Edson, eu estou tentando mudar aqui o seu nome, mas não conseguiu, Edson. Pronto, deu certo agora. Eu mudei o nome aqui de todo mundo para a gente já se identificar quem chegar a saber, né? A gente que tem 4 pré-candidaturas, 3 pré-candidaturas a vereador e uma pré-candidata a prefeita. Lembrando que muita coisa pode mudar, pode aparecer gente. A gente está ainda na pré-campanha, né? Até amanhã é pré-campanha, então algumas coisas ainda podem mudar. E aí, eu quero também registrar aqui o boa noite de algumas pessoas que eu não registrei ainda, né? Deixa eu olhar aqui. O Gerson Rafael, Iderlândio, Tiago, Nara, Janiele, do Vilardo, Edu, Matheus, Onalice, Yarley, Júnior, Elielder, o Glauber já tinha falado. Bom, e aí tem uma pergunta que a Nara fez uma pergunta interessante, né? A pergunta ela é mais direta, mas ela envolve um contexto que a gente pode comentar também, né? Que ela pergunta o seguinte, deixa eu colocar aqui na tela para a gente. Tá aqui. Ó, ela pergunta, uma perguntinha básica. O candidato tem 4 anos para implementar as promessas, né? O que será feito no primeiro semestre, no primeiro ano? Esse compromisso é essencial para ser cobrado no futuro. Nara, assim, eu vou começar respondendo. Olha, eu entendo que a gente tem essa visão da política sempre como uma coisa pragmática, né? Mas veja, não tem como, por exemplo, você mora no interior, eu não lembro exatamente qual é o local que você mora, mas não tem como, seja o prefeito que ganhar, seja o vereador que ganhar, ele saber dos problemas que a comunidade X passa. Por mais que ele vá, visite, converse, qual é o nosso grande objetivo aqui? É fazer com que as pessoas participem das decisões políticas e digam, olha, o problema do 2 de agosto nesse mês foi a água. Então, esse mês a gente tem como prioridade resolver a questão da água. Mas isso só é possível fazer se as pessoas do 2 de agosto tiverem um veículo de comunicação com o poder público e tiverem o poder de interferir nas decisões do poder público. Porque essa coisa de eleger e esperar que a pessoa faça tudo durante os 4 anos e a gente esquecer do mandato, isso não é uma característica do poder popular e a gente quer exatamente acabar com isso. A gente quer trazer as pessoas para dentro do poder, fazer com que a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, ela seja uma extensão da sociedade e não algo apartado. A sociedade elegeu o prefeito e vereadores, agora eles podem fazer o que quiser, se fizer bom a gente elege de novo, se não a gente tira. A política não pode funcionar assim. A gente tem que estar no diálogo cotidiano, entendeu? Os vereadores, por que os vereadores não estão todo dia na porta do hospital? Tá lotada São Lucas. O que a gente poderia fazer para melhorar? Por que os vereadores não visitam constantemente as escolas? Dá um exemplo bem real agora, né? Que pode incomodar alguém, mas a gente está aqui também para incomodar. O Vanderlei e o Glauber agora estão trocando, além de acusações, né? Numa situação patética, que é comum na política de Morada Nova, ficaram trocando agora nas redes sociais essa coisa, fulano tal construiu isso, reformou aquilo, fez não sei o quê, calçamentou tal rua, asfaltou não sei o quê. Bom, vocês viram algum deles postando alguma coisa sobre saneamento básico, né? Como é que está o saneamento básico da Morada Nova? Porque o saneamento básico é uma coisa que a gente vê logo de cara, as pessoas sentem na pele no dia a dia as consequências da falta de saneamento e ninguém diz nada, né? Até porque também não dá voto, né? Você pegar um conjunto de canos, colocar embaixo do asfalto ou do calçamento,
não vai poder ficar tirando foto, né? O Vanderlei tirar uma foto hoje do calçamento da Raul Nogueira e dizer, aqui embaixo tem o saneamento que eu fiz. Não vai dar a mesma popularidade, né? Então, é muito mais fácil você reformar algo. Não que a reforma não seja importante, é lógico que tem que ter posto de saúde, tem que ter a rua bem tratada, né? Mas a prioridade desses caras é tirar foto para fazer propaganda. Isso não é a nossa prioridade. A nossa prioridade não é fazer carreira política e nem defender interesses de mercado dentro do Estado. Quando eu digo Estado, é o poder em si, certo? Nosso objetivo é fazer com que a política se torne algo realmente de interesse popular, para que as pessoas descompliquem a política. Por que eu não posso simplesmente exigir que o vereador tal venha aqui na nossa comunidade e escute as nossas mazelas, para que ele nos ajude a resolver? Eu acho que esse é o ponto, viu? Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o que a Nara escreveu aí, Paulo, também. Você lembra que quando a gente estava candidato a deputado, em 2018, a gente andando ali no Açude Velho, né, que é o maior bairro de Morada Nova, é um dos mais esquecidos de Morada Nova, de passagem, uma pessoa citou nominalmente um hoje vereador, o Marquinho da Ana Cristina. E essa pessoa disse, olha, o Marquinho da Ana Cristina foi eleito às custas do Açude Velho. Nunca mais apareceu aqui. Aí eu disse, não, e nem vai aparecer. Ele só vai aparecer aqui só lá para junho, julho, agosto de 2020, quando da próxima candidatura, da próxima eleição. Dito e feito. Até hoje não apareceu, nem ele, nem os outros. Por quê? Porque nenhum dos 15 está, de fato, preocupado com a melhoria de vida das pessoas. Essa aqui é a grande realidade. Né? Uma outra coisa. Quando a gente vai assistir, ou pelo menos tentar assistir a uma sessão ali na Câmara, é um verdadeiro show de horrores, é um show de bizarrices, não sai absolutamente nada. Quem a gente vê ali na Câmara, ali em dia de sessão? Algumas poucas pessoas que trabalham na Câmara, que são funcionários, realmente tem que estar lá. Algumas pessoas da TV Jaguar que filmam aquilo ali porque são obrigados, são pagos para aquilo. Né? E alguns babões que vão lá também só transitar, também que não acrescentam nada. Infelizmente, as sessões, às sextas-feiras aqui na Câmara Municipal de Morada Nova, são um show de bizarrices. Não tem projeto, não tem discussão, não tem absolutamente nada. Esses vereadores não acrescentam nada. E aí tem gente que defenda que pessoas novas entrem na política. Ah, mas é porque tem que botar gente nova. Sim, Raquel Girão, Sandrinho Saraiva e Marquinhos da Cristina são novos de idade, mas que não acrescentaram absolutamente nada à política de Morada Nova e não vão acrescentar, porque eles não têm a mínima capacidade. Eles são novos de idade, mas são adeptos da velha política, essa é a questão. Então, não sai nada de novo deles, e nem vai sair, porque não é deles, eles não têm interesse em fazer. E isso fique claro, a gente tem que dar nomes aos bois. Não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos falando com pessoas adultas. Quem está nos ouvindo sabe o que eu estou falando. Sabe que eu tenho razão em falar. Essa é a questão. Então, a gente tem que dar nomes aos bois e tem que deixar claro quem é que está realmente do lado do povo. Quem tem interesse real de melhorar a vida das pessoas. Política, para nós, pessoal, é ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Se a gente não conseguir fazer isso, não tem sentido nenhum a gente ingressar nela. Não tem sentido nenhum. Eu falo de política com P maiúsculo. Tá? Então, eu queria deixar isso aqui bem claro. Dos 15 vereadores aí, nenhum tem compromisso nenhum com o povo. Aliás, teve deles que fizeram até campanha para o Bolsonaro, junto com o Glauber e seu grupo. Isso tem que ser dito aqui também. Glauber Castro, Marquinho, Viana e tantos outros fizeram campanha para o Bolsonaro, que hoje está esse desastre que está aí. 2 vezes ser ministro da Saúde, 70 mil mortes hoje. 70 mil mortes hoje. Essas pessoas ajudaram a eleger o Bolsonaro aí, junto com empresários e outros. Isso tem que ser dito aqui. A gente tem que ser sincero com as pessoas. Tá? Então, é esse o meu recado por enquanto. É só o começo. Hoje eu vim com a faca nos dentes. A gente já não aguenta mais, de tanto ver essas pessoas que se acham donas da cidade. Então, o cara tem Castro no nome, tem Girão no nome, acha que é dono da cidade. Não é verdade. A cidade é nossa. Vamos tomar a cidade para nós. Vamos fazer para nós do jeito que a gente quer e deseja. Uma cidade melhor que todos. O Edson vai falar, o Edson, agora?
Sim. Sobre a questão do que a colega falou, Nara, o nome dela, Paulo? Isso, Nara. Eu acho interessante quando a gente coloca o slogan, né? Se a cidade fosse nossa. Algumas pessoas podem se perguntar, como assim se a cidade fosse nossa? E essa pergunta, você se imaginar como assim a cidade fosse minha, é uma demonstração do quanto a questão da política e da representatividade ela está longe do povo. Quanto as administrações elas deixam o povo de lado e administram sozinha para si mesmas, né? Aqui em Morada Nova, no caso, para dois grupos políticos. Então, a gente tem um revezamento do grupo político no poder e esses grupos, eles administram para eles mesmos, né? E o restante, eles fazem o que der para continuar fazendo campanha e para continuar no poder. Então, quando a gente fala em a ideia de poder popular, né, como o Paulo colocou, é uma ideia de abrir a Câmara, como diz o slogan, a Casa do Povo, para que realmente as pessoas elas fomentem as discussões na Casa do Povo. Mas que também os vereadores, né, que são os representantes legais da população, ele possa também ir de encontro, por exemplo, aos sindicatos. Nós temos sindicatos de professores em Morada Nova. Qual é o vereador que, por exemplo, que assiste, que discute com os professores, por exemplo, discussões inerentes aos servidores públicos de Morada Nova, não é? Nós temos associações de moradores, de agricultores, e etc. E tal. Então, qual é o vereador que fomenta discussões, que vai para esses locais e que permitem, que ajudem, que abre espaço na Câmara para essas discussões, para que possa ser feito legislação, para que possa ser elaborada legislação, para que possa representar essas pessoas. Então, é o que falta em Morada Nova. E essa é a ideia do pessoal, democratizar o espaço de poder, democratizar a política. Né? Quando o Paulo diz que existe uma tentativa de tirar da política a ideia das ideologias, né, que é tipo de Morada Nova, como a Cássio colocou, as pessoas não votam no partidos, votam nas pessoas, é errado. É por isso que há muito tempo a gente vê esse revezamento de poder em Morada Nova. Um legislativo que não tem nada de representatividade, que não representa o povo, muito pelo contrário, né, que representa que o executivo faz lobby, vamos colocar assim, na Câmara, né, e o povo fica aí abandonado, como a Annalise colocou, esgotos, problemáticas, etc. E tal. Então, a ideia do pessoal e dessas pessoas que estão aqui no pessoal para fazer política é fazer com que a gente realmente presente de fato. É uma representatividade genuína. Por quê? Porque nós sabemos as problemáticas do dia a dia. Nós somos professores, nós estamos nessa vida cotidiana, nós estamos no dia a dia do serviço público, na rua, nas comunidades, a gente sabe de todas as problemáticas, então é para isso que nós estamos aqui também, para que possa se representar as pessoas. Kátia, quer continuar, Kátia? Pegar agora? Quero sim. Kátia, deixa eu só registrar uma coisa aqui. Tem mais gente dando boa noite. Só antes de você falar, viu? Tem mais gente dando boa noite, né? Agradecer aqui a participação. Deixa eu voltar um pouco aqui. O Jaime, o Lindomar. A gente tem também algumas perguntas aqui. No caso, 2 perguntas do Elielder e do Maninho. E o Guilherme também dando boa noite. Forte abraço. Mas aí, Kátia, você fala e depois eu coloco a pergunta deles, né, pra gente. Ok. O Clodoaldo agora também botou boa noite, só para registrar. Quem foi? Clodoaldo, também aqui. Certo. Eu queria aproveitar a fala do Aurelânio, né, que foi muito inspiradora, todo mundo elogiou, né? Mas, assim, Aurelânio, você me fez pensar sobre a legitimidade de ser político no Brasil e, no nosso caso, em Morada Nova, né? Eu acho que você puxou essa questão e é muito interessante, né? Porque, assim, é a primeira vez, né? Eu quero dizer isso aqui, né? Por isso que eu disse que depois deixasse para que eu falasse depois, porque eu tinha a intenção de falar um pouco mais, mas eu não sei, né? A discussão acaba comandando, né? E é bem interessante isso, né?
Eu tinha intenção de fazer alguma coisa que talvez eu faça, não sei. Mas, enfim. O que eu acho a gente vai até 3 horas da manhã, fique tranquila, viu? Ah, tá. O que eu acho interessante é sobre essa legitimidade de fazer política, né? As pessoas que você citou, né? Os jovens que você citou, como a Raquel, como o Marquinhos, né? São pessoas que já nascem numa família de políticos, né? De políticos locais, né? Nós não. Nós somos trabalhadores, nós somos filhos de trabalhadores, né? E então, eu não estou dizendo que a família deles também não é de trabalhadores, né? Até tem um município como o nosso, pequeno, não estou dizendo isso. Mas, assim, muitas pessoas têm recebido com muita alegria, eu diria assim, né? Porque o PSOL é um partido de alegria, apesar das tristezas que nós estamos vivendo hoje, né? Mas é porque é o partido da diversidade, né? É um partido que acredita que tem lugar no mundo para as pessoas, né? Para as pessoas que, em geral, parece que foram esquecidas. Parece não, que foram esquecidas, né? Então, quando um trabalhador, uma trabalhadora, no caso, se candidata, né, as pessoas olham com estranhamento. Né? Ao mesmo tempo que eu tenho recebido, pessoas têm me recebido com muita alegria, com muita força, né? Eu também tenho percebido algumas pessoas que têm ficado, e pessoas que me são próximas, amigas, mas pessoas que têm ficado muito caladas, não é? Como quem diz assim, por que você está se metendo nessa a essa altura do campeonato? Afinal, logo, logo, eu vou fazer, se Deus quiser, eu vou fazer 50 anos. Né? E eu nunca fui, eu já fiz parte de um partido político, né? Aqui, mas é como se eu não tivesse feito, mas também não era de nenhum grupo aqui, né? Vou logo dizer, né? Faço questão. Mas, assim, realmente eu nunca atuei em partidos políticos, né? A Cora Coralina, né? Uma grande poeta que o Brasil teve, que morreu velhinha, ela começou a escrever poesias bem depois dos 40. Então, assim, me parece que nunca é tarde para a gente começar a fazer alguma coisa, né? Alguma coisa. Eu nem diria que esse é exatamente um projeto pessoal, né? Não. Sendo política, eu acredito mais nos projetos coletivos, né? E desde 2016, né, que a gente só sofre golpes, não foi só um golpe, é golpe atrás do outro, né? É notícia difícil, triste para quem é trabalhador o tempo todo, né? Então eu penso que não dá mais para a gente fugir dessas coisas. Há certos compromissos que eu assumo na minha vida, não como uma meta pessoal, como um desejo pessoal. Bom, a gente tem que colocar um pouco de vontade, né, de alegria nisso. Né? A gente tem que fazer isso, mas eu coloco, antes de tudo, o compromisso que a gente tem que ter. E principalmente porque nós já conseguimos chegar a algum lugar. Né? Então, há tantas pessoas que precisam da nossa ajuda. Eu vejo assim. Né? Eu penso que é esse o nosso papel hoje. Né? Então, nós somos legitimamente, né, representáveis, digamos assim. Né? Nós não somos filhos de políticos. Eu particularmente, eu mais velha do grupo, posso dizer que eu não comecei cedo, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, assim, porque... Kátia, só uma observação, Kátia. Não sei se tem vento, alguma coisa, mas seu microfone está chiando, viu? Não sei o que é. Não sei se é mau contato. Nem o ventilador está ligado. Deixa eu segurar um pouquinho, então, aqui. Deixa eu ver, deixa ele ficar quieto aqui. Tá melhor assim? Pode ser um mau contato ou alguma coisa, não sei. Tá melhor tá, assim? Agora ficou bom, ficou então bom. Deixa eu segurar. Pode ser porque eu me mexo e o microfone se mexe também, né? Bom, então, gente, eu estava falando
dessa legitimidade, né, que nós temos, né, para representar o povo, né? No início eu estava falando sobre a questão de me apresentar, né? Então, assim, eu estou sempre falando com pessoas, era aí que eu estava, né? Eu estou sempre falando com pessoas que me conhecem, né? Que conhecem a minha trajetória, com quem eu caminhei, né? Muitos colegas de colégio, né? Mas, assim, tem muita gente também que não me conhece, né? E aí, por isso que eu decidi que hoje, né, eu realmente me apresentaria, eu diria que hoje é a primeira vez que eu realmente me apresento como pré-candidata, né? E gostaria de falar rapidamente sobre a minha história, porque nem todos me conhecem, né? Então, assim, eu nasci no Dourado, assim como o Edson, né? Eu morei no Dourado até os 10 anos de idade, certo? E vim para a cidade, né? Estudar, porque não tinha, naquela época não tinha como vir e voltar, né? Por que eu estou sozinha aqui? Eu só estou me vendo aqui. Parece que eu fiquei sozinha. É evidente. Não, eu lhe botei sozinha para lhe dar destaque. Olha, esse momento aqui não, é não, eu quero destaque. ficar vendo vocês. É muito estranho a gente ficar falando sozinha. Não bote, não. Não, mas tem que ser esse momento sozinho, que inclusive a gente vai tirar e botar em todas as redes. Eu comecei a falar e até eu tentei, mas aí de repente eu olhei e disse, não vou encarar isso aqui não, pode voltar. Olha, fica olhando para outro lugar que eu vou botar você sozinho aqui. Oh, meu Deus do céu. Então, assim, deixa eu voltar para a minha história, né? Então, assim, gente, eu sou, né? Alguém pode dizer assim, olha o que ela vem trazer agora, mas essa é a minha história, né? Eu realmente morei no Dourado até os 10 anos de idade, né? E talvez eu nunca tenha saído de lá, porque, afinal de contas, né, eu tenho a minha casa lá, né? Eu e o Edu temos a nossa casa lá. Né? Então, vim para a cidade para estudar, né? E me tornei professora. E eu gosto de dizer que eu me tornei porque eu não escolhi ser professora, gente. Acho lindo quando alguém diz que escolheu ser professor, professora, né? Mas eu não escolhi, né? Eu diria que a minha mãe escolheu, e eu acho que foi uma escolha muito sábia da minha mãe, sabe? Porque foi exatamente nessa profissão que, aliás, que era a profissão possível, né? Você fazer a universidade, ela tinha essa visão, foi ela que foi me empurrando, né? Tem que fazer. E assim, hoje eu me identifico demais com essa profissão, né? Mas não, é claro que foi uma construção. Mas é interessante também dizer isso, porque é uma construção, né? Não é algo que vem e pronto. Não, hoje eu gosto muito dessa profissão, mas foi toda uma vida, né? Eu passei 20 anos na educação básica, comecei em Morada Nova, passei 4 anos em Ibicuitinga, depois de Ibicuitinga fui para Fortaleza, porque eu fui fazer o mestrado, porque depois que eu tomei consciência de que eu seria professora mesmo, né? Isso demorou algum tempo, eu realmente resolvi investir, né? Eu quero estudar, eu quero ir além, né? Então, eu fui para Fortaleza, fiz o mestrado, né? E fui passar um tempo em Itapipoca, morando em Morada Nova, né? Eu trabalhava em Itapipoca, vinha para cá, voltava para lá, era assim, né? Até que fiz concurso para a Fafidam, né? E hoje eu já estou há mais de 10 anos como professora do curso onde eu me formei, né? Então, assim, ser professor, hoje, todos os meus colegas aí sabem, né? É mais do que... É uma profissão, eu diria, de resistência, né? Por que se vai ser professor hoje, né? Então, Bom, além disso, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu já sou avó, né? Com muito orgulho, né? E
esse é um resumo da minha história, né? E é por isso, né, como filha de trabalhadores, né, meu pai começou a trabalhar lá no sertão, ainda criança, né, a minha mãe foi a minha primeira professora, né, até a 4ª série, até os 10 anos de idade, até vir para cá, ela era a minha professora, né, então eu sou filha de trabalhadores, né, então eu construí uma história, né, e não politicamente eu sempre me posicionei contrária a esses 2 grupos políticos, né? Esses 2 grupos políticos que fazem com que as pessoas votem por paixão, né? As pessoas às vezes não entendem que votar é uma coisa muito séria, mas ela não é suficiente, né? Eu não sei se foi o Aurilânio, foi o Paulo Vitor que disse que nós precisamos dar poder ao povo. E é isso mesmo, gente, porque se os vereadores hoje não fazem as discussões que realmente interessam ao município, mas é porque eles não são cobrados por isso. É preciso encher a Câmara, né? É preciso fazer com que as pessoas pensem no que quer. Ser cidadão não é só votar no dia da eleição, não, é muito mais do que isso, né? É estar próximo, é estar presente, é cobrar, né? Então, eu não vou tomar a live toda, né, Paulo? Mas era isso, mais ou menos isso, né? Que, assim, como eu disse, hoje eu estou me colocando nessa posição, né, por conta de tanto sofrimento que a gente vem passando politicamente nesse país, não só desde 2016, isso é bem anterior, mas 2016 a coisa começa a se agravar cada vez mais, né? E aí a gente não pode... Acho que a gente começou a sofrer mais ou menos no começo mesmo, foi lá por 1500, acho que foi, Cátia. É verdade. Pois é, né? Os índios que os digam, né? Então, eu acho que não é momento da gente ficar enclausurado, né? Quietinho, não, é momento da gente se jogar mesmo, né? E ir atrás do que a gente acredita, certo? Então, agora, Paulo, você coloca Você sabe que esse momento era aquele momento que a gente ouviria no começo, né? Muito bem, minha prefeita. Você finge que você está escutando isso daí, viu? Porque o discurso foi perfeito, perfeito. Bom, mas aí agora você coloca as questões e vê quem responde, né? Pronto. O Eliel tinha colocado uma questão muito interessante, deixa eu ver se eu volto aqui para colocar na tela. Se alguém quiser falar alguma coisa antes, Aurelânio, Edson... Eu aqui ainda estou me deliciando. Eu ainda estou me deliciando com a apresentação da Cátia. Isso foi sensacional. O Eliara fez essa pergunta. Pelo atual contexto do município de Morada Nova, vocês atualmente consideram que a quantidade de vereadores de Morada Nova são necessários? Ou acreditam que esse número poderia ser menor ou maior? Eliara, meu camarada, eu assim, entendo o seu questionamento, só que eu acho que essas questões de quantidade de vereadores escondem, na verdade, como a gente trata a política, sabe? Porque a gente fala, por exemplo, que tem muito deputado, né? O problema é que a gente sabe que a maioria não presta. Então, o problema em si não é a quantidade, é a qualidade da maioria, ou se não de todos, no caso dos vereadores aqui, né? Porque, vamos ser bem sinceros, os vereadores daqui, nenhum faz nada de interesse da população, né? E aí a gente pode ser 15, pode ser 11, pode ser 9, pode ser 30, mas nesse caso não é a quantidade que diz se realmente é certo ou não, né? Então, basta a gente imaginar o seguinte, olha, imaginem vocês que a gente tivesse um mandato do PSOL na Câmara de Vereadores da Morada Nova. Imagine a zoada que a gente não faria ali dentro. Para dar esse exemplo, né, para pensar nessa situação, basta a gente pensar no exemplo aqui do Renato Roseno na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É o único deputado de esquerda socialista e o barulho que o Roseno faz é fundamental para manter muitas e muitas políticas públicas que, se não fosse a pressão do mandato do Roseno, o Camilo não manteria, né? Então, eu acho que nesse contexto a gente imagina essa situação. E aí, como a Aurilane falou, fazer também uma ligação entre quem são essas pessoas e o que elas defendem, né? Basta a gente lembrar o seguinte, vamos falar, por exemplo, dos candidatos a prefeito. Inclusive, é algo que a gente vai dizer durante toda a campanha. Todo mundo que apoiou o Bolsonaro, a gente vai colocar o dedo na ferida e apontar. Todos, vamos dizer os nomes, como, por exemplo,
o último candidato a prefeito dos Caborés, Edinho, foi um ferrenho apoiador do Bolsonaro. Se tem alguma coisa que representa tirada de interesse de trabalhadores, se chama Bolsonaro, certo? Na verdade, não só a retirada de direitos, né? O fascismo, que há de pior, não só na política, mas na humanidade, é uma pessoa ruim, é alguém danoso à sociedade, né? Então, assim, o Edinho foi um que apoiou muito o Bolsonaro, tinha adesivo no carro e tudo. E aí é interessante a gente questionar o que é que ele está achando do presidente dele, né? O que é que ele está achando desse presidente genocida, fascista, que ajuda a matar ajudou a matar essas 70 mil pessoas que hoje completou de morte por causa da Covid-19. O Luciano era vice do Edinho. Até o começo desse ano, o Luciano estava tirando foto abraçado com o Edinho e colocando nas redes sociais. Né, um apoiador do Bolsonaro, e se o Luciano disse que nunca apoiou o Bolsonaro, é muito estranho como ele se dava tão bem com apoiadores do Bolsonaro. E eu nem vou falar de Vanderlei e Glauber, não, porque esses já deviam ter sido superados há séculos. Né? Isso não quer dizer que Edinho e Luciano não sejam a mesma coisa, porque são. Bom, mas nessa perspectiva, a gente tem a oportunidade de criar caminhos novos, e lembrando, nós do PSOL não somos terceira via. Não nos chamem disso, porque nós não somos isso. Nós não somos terceira via. Nós somos uma outra escolha por política. Nós somos uma outra maneira de fazer política. Nós queremos conversar com as pessoas e trazer as pessoas para dentro da política. Nós não estamos aqui dizendo que vamos cuidar das pessoas. Estamos aqui dizendo que queremos governar, que queremos chegar ao poder para trazer as pessoas até o poder. Certo? Eu acho que isso é fundamental. Sempre lembrar disso. Perfeito, Paulo, perfeito. Posso falar um pouquinho, Edson, agora? Ou você quer primeiro? Antes do Edson falar, deixa eu só acrescentar, não é? No sistema que a gente vive, a gente tem, quando se candidata ao executivo, tem-se um vice, né? E a gente não pode esquecer do nosso Tiago, né? Que é o nosso candidato a vice-prefeito, né? Sim, agrônomo, pessoa extremamente capaz. Na verdade, o pessoal tem as melhores pessoas, né? Vamos ser modestos, não. A gente está rodeado só de gente boa demais. Certeza, viu, Paulo? Eu gostaria só de comentar um pouquinho sobre a nossa cidade, já que o assunto é a cidade que queremos, né? Não é a que temos ainda, mas é a que vamos conseguir com muita luta. Eu moro aqui no Granville, né? Todo mundo sabe que eu moro no Granville. Granville é um bairro relativamente novo, mas que não foi nem legalizado pela prefeitura ainda. Aqui os correios não andam, aqui eu não recebo correspondência. Aqui não tem saneamento que deveria ter. Um bairro novo feito agora, começou agora, não tem saneamento básico, decente. Aqui próximo a gente tem o Detran, né? Tem o IF ali. Aquela avenida não, estrada de terra é ridícula. E aquilo ali não sai, aquilo ali, né, ninguém faz nada, o prefeito não consegue a obra, o governo do estado, que deveria ser aliado, não consegue. Aí a gente desce um pouquinho ali para o 2 de agosto, tem um hospital regional, que só é regional no nome, mas que não funciona como hospital regional. Tem uma estrutura maravilhosa, uma localidade estratégica sensacional, mas não tem uma estrutura de funcionar como um hospital regional deveria funcionar. E o governo do estado, em contrapartida, não ajuda o município a manter aquele hospital. Descendo um pouquinho por cento, tem a UPA, que foi inaugurada nas costas pelo Glauber Castro. E agora, no ano eleitoral, por coincidência demais já era suspeita, né? Por coincidência, o Vanderlei Nogueira vai inaugurar. E o Glauber inaugurando a UPA, apareceu o Bolsonaro inaugurando a transposição do Rio São Francisco. Só no descaramento mesmo, né? Pois é. Mas agora sai, viu, Paulo? Agora sai porque é ano eleitoral. É ano eleitoral, agora sai. Né? Que já deveria ter saído. É uma vergonha, uma cidade como Morada Nova, mais de 60 mil habitantes, não ter uma UTI. Se alguém passar mal aqui, pegar Covid ou qualquer outra doença pesada da UTI, não dá tempo de chegar em Fortaleza, porque não tem uma UTI sequer. Isso é escandaloso, é vergonhoso. E fora outras coisas mais, se a gente for debater aqui sobre os problemas que a cidade tem, menos de 10% das famílias morado-novenses têm acesso a saneamento básico.
Menos de 10%. A Elisângela, nosso colega, constatou esses dias pesquisando. Né? Será que a gente tem uma educação de qualidade? Será que a gente tem transporte para os alunos de qualidade? A saúde, como anda? E a questão de uma cidade sustentável do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, será que temos? Então, essas questões que tem que discutir. Nós que temos que discutir a cidade que queremos, como vamos construir. Tudo isso coletivamente. O pessoal faz essas coisas coletivamente. Não pretendemos seguir, como o Paulo disse, carreira política. Somos professores, não somos políticos de profissão. Eles são políticos de profissão, eles são. Tanto é que aprovaram o 13º salário. 13º salário é para profissão, é para quem tem profissão. Ser vereador não é profissão. Não é profissão. Tá? O Neto da Sinuca se equivocou naquele dia quando falou lá em frente à prefeitura. Porque eu também sou trabalhador e mereço 13º. Não merece, porque ser vereador, ser prefeito não é profissão. Compreendeu? Então, nós somos professores, nós sim temos profissão. Né? Eleitos ou não, no outro dia a gente vai voltar para a sala de aula. Essa é a questão. Eles veem a política como profissão. Tem cara aí que está há 20 anos aí como vereador sem fazer absolutamente nada. Então, a gente precisa pensar sobre essas questões, refletir, se conscientizar quanto à importância do voto. O voto não tem preço nem consequência. Né? Só existe a corrupção porque as pessoas se vendem. O cara só compra o seu voto se você vender. Se você mandá-lo para aquele canto, ele não vai comprar o seu voto. E aí as pessoas fazem as mesmas práticas e depois ficam se queixando que o Marquinhos não anda mais na sua de velho há 4 anos. Claro, lógico que já fez a parte dele, entre aspas. Já foi lá, já conseguiu os votos que ele queria. E já vai voltar de novo. Mesmo com pandemia, já tem gente fazendo aí pré-campanha, visitando pessoas, coisas que não se deve fazer. Nós, pessoal, não vamos fazer isso. Somos contra. Então, só para deixar claro, morar numa cidade que tem diversos problemas. A nossa vida não melhorou. Não está melhor. Tá? E a gente pretende construir uma cidade juntos, de forma coletiva. Vamos pensar projetos de forma coletiva, como o Edson bem defende, com ampla participação popular. As pessoas sabem o que elas querem. Quem mora no 2 de agosto sabe os problemas que o bairro tem. Quem mora no Dourado sabe os problemas que o bairro tem. Não somos nós que vamos chegar lá e vamos dizer, olha, vocês precisam disso, disso e disso. Não. As pessoas que vão chegar para a gente vão nos cobrar. Precisamos disso, disso e disso. E nós, como pessoas públicas, vereadores, prefeito no caso da Cátia, a gente vai lutar para que a vida das pessoas melhore. Só tem sentido se a gente fizer isso. Se a gente não conseguir melhorar a vida dos morados novenses, não tem sentido a gente estar aqui. Essa é a minha visão. Só registrar aqui, antes da fala do Edson, viu, Edson? Mais algumas falas, alguns boa noites. Né? Agradecer ao José Eugênio dos Santos, que comentou aqui também. Ele disse que é de Itapipoca e nos parabeniza pela coragem. A Bianca, nossa camarada de luta também, que em breve estará com a gente aqui em alguma live. O Dorenildo, também, nosso camarada afiliado, mas que não mora aqui em Morada Nova, irmão do Duvilado, né? O Marcel Cabral, nosso camarada de Fortaleza, do PSOL também, nos parabenizando. E dizer para as pessoas, vão aí perguntando, podem participar, podem questionar. A gente, daqui a pouco, a gente pode entrar em algumas ideias que a gente tem e tudo, mas só lembrando, pessoal, a gente está em pré-campanha, viu, né? Por isso que a gente botou aqui pré-candidatos, então tudo ainda é muito esboço, ainda está muito no início ainda da campanha, ok? Valeu. Só o Marcel, Ed, só antes da sua fala, ele diz aqui, ó, uma outra morada nova é possível, deixa eu colocar na tela, né, que ele diz, uma outra morada nova é possível, essas candidaturas vão fazer a diferença nas eleições, vai ser histórico, já está sendo, meu camarada, e vai ser ainda mais, valeu pela força, viu? Ed, se você quiser falar agora. Sobre a questão que o Elieldo colocou, e você enfatizou interessante bem, por conta que o que falta não é a questão da quantidade de vereadores, mas sim também realmente qualidade. Né? Os vereadores precisam ter ciência do que eles representam. Então, se um vereador tem consciência de que vai representar o povo, então realmente ele vai representar a população. Então, o que a gente vê é diferente. Não se tem essa consciência política da representação da população. Então, por isso, aliado, que muitas vezes acontece esse questionamento. Tem muitos vereadores em Morada Nova. Pode ser que sim, porque não representam, mas se representasse,
talvez seriam poucos. Se realmente eles tivessem a consciência política do papel de vereadores numa Câmara, talvez nós estivéssemos achando que seriam poucos vereadores, precisava ter mais, porque os problemas da cidade, eles são enormes. E Morada Nova, vale combinar, é muito grande, né? Então tem vários problemas, né? Só que esses problemas eles não chegam ao poder público, eles não chegam ao legislativo, eles não chegam ao executivo, porque falta essa ponte entre a população e o executivo, o legislativo, etc. Boa, Edson. E aí, pessoal, a gente falava aqui sobre algumas questões mais genéricas, né, até citando alguns nomes e tudo. Seria interessante a gente dizer que as pautas que nos movem para as candidaturas, né, no caso as pré-candidaturas, são pautas que dizem respeito à vida de todo mundo. Vamos colocar algumas aqui, inclusive que a gente já falou em algumas lives, né? Por exemplo, a gente pode lembrar a questão dos animais abandonados, que muita gente se sensibiliza com esses animais, mas o que o poder público faz? Lembrando que, como foi dito na live, né, foi colocado situação até de outros países, é uma responsabilidade do poder público, no caso o poder municipal, gerenciar esse problema dos animais abandonados, né? Não adianta o município... E aí é aquela mesma coisa de novo, né? Vamos construir algo. Vamos construir algo, vamos reformar não sei o quê, para botar os animais lá e pronto, né? De novo. Aí aqui, olha, veja como é importante isso que a gente está falando, pessoal. Por mais que a gente tenha propostas e tudo, mas a gente está aqui principalmente para disputar um discurso, uma fala política que tenta fazer as perguntas erradas, e com a pergunta errada, toda resposta é errada. Não tem como uma resposta vir certa com uma pergunta errada. A questão, e aí a Nara colocou lá no começo, né, o que vai ser feito nos 3 primeiros meses, no primeiro ano, é mais de como será feito, como as pessoas poderão participar da vida pública, porque a gente sabe, experiências, inclusive nós participando, né, o Edson, a Aurilane, a Kátia, não porque está morando fora e está voltando agora e tudo, mas a gente vai para a Câmara Municipal em manifestações e tudo, e os vereadores morrem de medo do povo. Que tanto medo é esse do povo? Como é que a pessoa está lá, foi eleita para um cargo público, está na chamada Casa do Povo e tem tanto medo do povo? Por que esse medo tanto, sabe, esse medo tão grande do povo? É óbvio que isso é fruto, é consequência de uma atitude política, de uma defesa política de determinados interesses que não podem ser colocados na frente do povo, porque o povo vai reconhecer logo que não são interesses populares, né? O Aurélio até falou do Neto da Sinuca, acho que foi o Neto da Sinuca numa manifestação, ele falou porque é o seguinte, a gente estava nessa manifestação, não lembro qual foi exatamente a manifestação, e aí eu pedi a palavra quando eu vi o vereador, e perguntei a ele na manifestação, olha, já que você é vereador, vem explicar aqui para os trabalhadores de Morada Nova, para a população, como é que vocês se fecharam numa sala e aprovaram 13º para vocês mesmos, né? E a explicação do vereador foi essa que a Aurélio disse, eu sou trabalhador e eu também tenho um direito, né? É a naturalização do absurdo na política. Porque, primeiro, por que os caras se fecharam? Né? Por que eles se fecharam numa sala para dar 13º? Então, a gente está aqui também disputando esse discurso. É lógico que a gente vai ter ideias, vai ter propostas, vai ter um programa e tudo, mas a gente tem que entender também que tem essa... O Rafael está dizendo que foi na manifestação fora Temer, não foi, Rafael? Eu não lembro. Foi, né? Pronto. Eu não lembro, mas se o Rafael está dizendo, o Orlando confirmou. E aí a gente tem uma proposta mesmo de incluir no debate, né, no debate da coisa pública. De novo, reforçando, veja como é interessante essa pergunta. Já pensou se a cidade fosse nossa? Já pensou se a gente estivesse debatendo como cidade, como população, a obrigação que a prefeitura tem de pagar os precatórios dos professores e não querendo que os vereadores decidam isso, que o prefeito tenha a boa vontade de pagar? Isso deveria ser um debate feito pela sociedade, pelo conjunto da sociedade, né? O sindicato, junto com os trabalhadores, junto com todo mundo, né? Então, veja como é absurdo a gente ficar esperando a bonança de determinados nomes que façam isso, que façam aquilo. A principal função nossa aqui é conseguir convencer as pessoas, fazer com que elas entendam que o processo político se dá com elas, por elas, para elas, e não o contrário. Não é alguém que vai cuidar de você, não é alguém que traz a política até você. Aquela pessoa que está lá no poder, que está no cargo,
ela apenas representa um determinado momento de uma eleição. A política é muito maior do que ela. Perfeito, Paulo. Kátia, quer colocar alguma coisa, Kátia, aí? A gente já está com 1h09, eu acho que a gente não deveria esticar muito. Mas hoje a gente vai esticar muito porque as pessoas querem ouvir. Não, hoje a gente vai as pessoas quiserem participar, né? O importante... É o importante. As pessoas já passam a noite aqui. Não, a noite... mas, assim, é importante as pessoas participarem, né? Porque a ideia é essa, né? Você falando isso aí, Paulo, eu me lembrei da situação da educação, né? Que a gente sempre acompanha. Olha, gostei aí, queria saber da opinião de vocês sobre o fechamento de algumas escolas para diminuir os gastos da rede pública, como diz o atual prefeito. Ótima essa pergunta, perfeita, né? Porque, a Nara Jane. Nara, essa coisa de fechar a escola nada mais é do que uma política neoliberal, né? O que reza a cartilha neoliberal, né? É sempre ter o cuidado com os, como é que eles chamam? Não é desperdício, eu quero dizer que os gastos, né? Então, para os neoliberais, a educação é um gasto, né? A saúde pública é um gasto, né? Nós não entendemos educação e saúde como gastos, nós entendemos como investimentos, né? Porque o Paulo sempre gosta de falar dos países, né, dos países socialistas, dos países que estão mais à esquerda, né? O que eles fazem para melhorar a vida da população? Eles investem, tá aí Cuba, né? Investem em educação, investem em saúde. Então, a educação não é um privilégio, né, de um pequeno grupo, de uma pequena elite, né? Saúde não é privilégio de quem tem dinheiro para pagar, né, nesses países, né? Então, nós pensamos assim, né, que não pode ser privilégio. Quando eu digo, por exemplo, que eu estudei, né, que eu procurei ir além da minha carreira, mas isso não é simplesmente, as pessoas gostam, né? Os conservadores, o pessoal da direita gosta de falar em meritocracia, né? Mas não é por aí, não, gente. Se eu cheguei onde cheguei, é porque, mesmo tendo vindo de uma família de trabalhadores, mas eu tive uma estrutura que me permitiu chegar onde cheguei. É claro que eu tive mais dificuldades do que muitas pessoas, até de pessoas que eram minhas colegas, e eu via a diferença, né? Então, assim, não é por aí, né? Não é simplesmente por um mérito pessoal. Tem toda uma estrutura que permite, né, que você consiga. É claro que tem aquelas pessoas que conseguem por mérito mesmo, apesar de tudo. Mas isso é justo? Né? São raríssimas, né? São raríssimas, né? E não é justo. E não é justo que alguém tenha a melhor escola, os melhores cursos particulares, que tenha toda uma estrutura para estudar, para ler, para escrever, para interagir com o mundo, enquanto outras, por exemplo, nós estamos vivendo mais do que nunca essa realidade, porque essa pandemia mostrou muito, escancarou muita coisa, né, aos nossos olhos, enquanto muitas pessoas não têm acesso a um celular para assistir a uma aula remota, como elas estão acontecendo, né? Então, é por isso que nós não defendemos fechamento de escola, porque lá no Dourado, por exemplo, houve todo um movimento, né, e foi graças aos moradores de lá, né, que a escola não fechou, né? Foi todo o movimento que foi feito lá, porque a escola tem poucos alunos, tem poucos alunos, e daí? Que tenha 5, que tenha 10. Mas o importante é que essas pessoas sejam assistidas lá. Você imagine uma criança de 5 anos ter que viajar, porque assim, a situação do Dourado não é só o Dourado é bem aí. Mas pessoas que moram muito distantes estudam lá e teriam que vir para cá, para a cidade, né? Então, é pensar realmente nisso, é pensar nas pessoas.
né? Como as pessoas podem ser atendidas, certo? E sem falar, Kátia, que é uma falta também acho que é elaborar determinado projeto da prefeitura, né? Por exemplo, seria fundamental que a prefeitura incentivasse que dentro das comunidades tivessem pessoas formadas em pedagogia ou em alguma área afim para ensinar, e as pessoas daquela comunidade ensinassem na própria escola, né? Porque isso diminuiria custo de deslocamento, isso poderia trazer uma aproximação muito maior, isso faria com que talvez até aumentasse o número de alunos e por aí vai. Embora em alguns casos isso já aconteça, né? Mas eu acho que a prefeitura simplesmente ela quer se livrar do problema da maneira mais fácil, né? Você fecha a escola e... mas aí tem a questão também... mas deixa o Edson vai falar, né? Deixa o Edson falar. Viu, Cátia? Só um segundinho, Edson. Só para fazer justiça, né? Só para fazer justiça, Edson, nessa luta para não fechar a escola do Dourado, você foi um dos cabeças do movimento. Eu lembro muito bem disso. E eu cheguei a participar junto com você em algumas manifestações. Eu só queria que você fizesse um comentário a respeito disso. Respondendo ainda a pergunta da Nara, que fez agora há pouco. Isso. Era isso que eu ia falar mesmo que a Cátia enfatizou, que não existe o poder público, primeiro, em Moranópolis, no caso das nucleações, né? Eles não respeitaram toda uma legislação federal do Conselho Nacional de Educação sobre as escolas públicas, sobre as escolas do campo, né? Então, por exemplo, Kátia, uma das justificativas deles eram falar das turmas muito sérias, tá? No entanto, tem uma resolução do Conselho que diz, que ela é bem clara, que turma muito séria não é justificativa para fechar a escola do campo. É muito pelo contrário. Então, ele dizia que o poder público teria que investir nessas escolas em equipamentos, em formação de professores, para que esses alunos tivessem a mesma possibilidade daqueles alunos que moram nas cidades e estudam os seriados ditos corretos, né? Então, assim, passam por cima da legislação, ou seja, as pessoas não conhecem a legislação, então nós podemos fazer o que nós queremos, né? O que aconteceu em algumas partes daqui das cidades, de alguns distritos que escolas foram fechadas. Outra coisa é não perceber a diversidade que os nossos documentos, diretriz, LDB, Constituição Brasileira, ele fala da possibilidade da diversidade da educação, né, e de oferecer educação. Então, por que não fomentar projetos de educação do campo, de escolas do campo? Por que não, ao invés de fechar escolas, vamos aumentar as escolas do campo, como o Paulo colocou? Vamos investir em educação, inclusive a UAB, se eu não me engano, teve cursos para professores de educação básica, de educação no campo, não é? Muito melhor, Nara, do que fechar a escola. Mas a justificativa é uma justificativa neoliberal, é uma forma de ver a escola, como a Kátia disse, a educação como gasto, e não como investimento, como melhoria de vida e etc. E tal. Um dos nossos pontos, viu, Aurilane, que nós colocamos aqui na nucleação da Escola do Dourado, foi que a nucleação ele fomenta, ele contribui com o êxodo do campo, né? Uma das coisas que mais acontece aqui no interior é que muitas pessoas estão deixando seus locais, as suas casas, as suas terras, porque não existe possibilidade de viver melhor no campo. Então vão para a cidade. E na cidade... Se não tem mais nem escola, o que dirá o resto, né? Sim. Né? Eles vão morar nas periferias, né? Empregos precários, etc. E tal. Então, é preciso discutir também as escolas do campo, mas discutir não numa ideia de uma escola neoliberal, com um olhar para as provas externas, mas discutir a escola do campo como escola do campo, com características de pessoas do campo, com uma cultura própria, né, e etc. E o poder público, de uma maneira geral, né, ele faz... Perfeito, viu, Edson? Né? Inclusive, ainda sobre esse tema, a Nara colocou um comentário aqui interessante, que, se vocês me permitem, eu gostaria de ler. Né? Que na localidade dela, que é da Lagoa, que é a Lagoa da Barbada, que é distrito da Lagoa Grande, uma criança de 3 anos se desloca para o Juazeiro de Baixo em um ônibus. Imagine uma criança ter que sair de madrugada para assistir aula na localidade distante da que ela mora. A questão não é só fechar a Escola do Dourado, não. É que a Escola do Dourado serve para as crianças das localidades vizinhas, que são inúmeras. Né? A Kátia sabe melhor do que eu, que ela mora lá. O Lourenço, a Volta e as demais.
né? Pequenas localidades que dependem daquela escola já. Então, fechar a escola é abrir presídio. Essa é a questão. Com né? certeza. Prefeito E inimigo assim, da Aurilane? educação, governador inimigo da educação, presidente inimigo da educação, não tem condição. Aqui, só para fechar, Cátia, a gente tem um prefeito inimigo da educação, que acha que fechar escolas é a solução, que acha que diminuir carga horária de aula é a solução, Que que não persegue paga os os precatórios professores. que não paga os precatórios do Fundef aos professores, o dinheiro é dos professores, 60% tem que ser destinado aos professores, isso está na lei. Né? A nível estadual, a gente tem o governador que não valoriza a educação também. O discurso do Camilo é mentiroso, é falacioso, o Camilo não valoriza a educação. Desde 2017, que as progressões não foram pagas, as progressões dos professores. Os professores das escolas profissionalizantes, há 4 anos, não recebem as gratificações. Só que em 2020 veio a pandemia e acabou com tudo. E isso acontece desde 2017, mas em 2020 veio a pandemia e acabou com tudo, prejudicou tudo. É um discurso mentiroso, tá? E sem falar na reforma da Previdência Estadual no ano passado, que acabou com a carreira de muitos professores e servidores. E a nível federal, aí é que o desastre é maior. Hoje parece que o Bolsonaro escolheu um novo ministro, terrivelmente evangélico, ao que parece. Os outros 3 anteriores foram um desastre. 2 anos e meio e sem um ministro que preste diante do principal ministério, talvez, que é o da educação. Então, isso é um absurdo. Então, a nossa educação está em maus A gente tem que torcer para ele não escolher o próximo ministro, porque é melhor ser ministro. Certeza. E a saúde, Paulo, a saúde, 2 meses, 70 mil postos, ser o ministro da saúde. Na cúpula hoje do Ministério da Saúde não tem ninguém formado em medicina, isso é um absurdo terrível. E as pessoas acham isso normal, acham a coisa mais normal do mundo. Então, só para fechar aqui, a gente está em maus lençóis. O prefeito é inimigo da educação, o governador também, e o jumento batizado que está na Previdência, na presidência, mais ainda. Então, é terrível a situação. Respeito com os jumentos, camarada Aurilane. Para Nara. Nara, você imagine se nós tivéssemos um legislativo que fosse ativo e que defendesse as escolas do campo no momento de nucleação de escola. Né? Vale a pena refletir sobre isso. Porque as resoluções que eu me referi, que nós usamos para proteger e para lutar pela Escola do Dourado, são resoluções que foram conhecidas, que foram distribuídas para os vereadores na época em que nós estávamos em reunião com eles, pedindo que eles fizessem alguma coisa, legislassem em torno da questão das nucleações. Então, não faltou o legislativo nesse momento? Não faltou os representantes do povo nesse momento? Também se impor, colocar, legislar a favor das escolas do campo? Então, é disso que nós estamos falando. Nós não somos a favor e, em alguns momentos, muitas coisas acontecem porque não existe um legislativo ativo, um legislativo realmente representativo, combativo, mas um legislativo que é muito capaz da gestão e etc. Kátia. Certeza. Falou tudo, viu, Fred? Eu queria comentar, né, sobre essa situação de uma criança de 3 anos, né, sair num ônibus sem a mãe, né? Imagina uma criança de 3 anos. O que é que os pais fazem, né? Ou mandam essa criança ou ela fica sem escola, né? Eu acho que se eu Sair fosse de madrugada, né? Sair de madrugada, eu acho que eu deixaria sem escola. Mas terrível isso. A pessoa ter que escolher entre mandar a criança no ônibus ou deixar a criança sem escola, né? Então, assim, é uma situação... Diz, Edson. O que é pior do que tudo isso, esse questionamento, é saber que o secretário de Educação, as pessoas que fazem educação em Morada Nova, sabem que na resolução ele diz que tem que considerar, quando for nuclear a escola, o distanciamento, considerar a distância a pé. Tá? Então, assim, gente, percebam como as pessoas olham para a educação. Né? Então, assim, uma criança de 3 anos percorre quilômetros. Imagine se esse transporte dá problema. Como é que vai ficar essa criança? Né? E tudo isso, as resoluções,
elas falam disso, elas tentam precaver os municípios para que não faça nucleação, para que não aconteça esse tipo de problemática. Mesmo sabendo de tudo isso, inclusive o secretário, em uma reunião, disse que sabia de tudo aquilo. Né? Mas por quê? Eu sei de tudo isso e mesmo o secretário assim, é o que mora em Limoeiro, igual o prefeito, né? Isso. Ele é considerado, Paulo, algumas pessoas conhecem ele como o secretário fecha-escola. E quando querem fazer o serviço sujo de fechar a escola, chamam ele, porque ele já é conhecido como assim, fechou muito Limoeiro, né, e etc. Então, viu, Kátia? Então, é absurdo professores, né, falarem sobre nucleações, fazerem nucleações, mesmo sabendo de toda a legislação em torno da proteção da escola do campo. É mais perverso, né? E o Edson, uma coisa assim, eu acho que todo mundo aqui sabe do absurdo que é, e é uma coisa que a gente deveria debater, né? Não parar de debater fechar a escola e agora debater reabrir as que foram fechadas. Porque eu acho que o processo agora é olhar para trás e reabrir aquelas que foram fechadas. Isso é um compromisso que o pessoal tem já de cara, entendeu? Olha, se a gente tivesse um mandato na Câmara, com certeza a gente colocaria um projeto e queria ver os vereadores votando contra isso, na frente de todo mundo, para reabrir essas escolas. Se a nossa pré-candidata Cá estivesse na prefeitura, a gente com certeza iria lá para as comunidades debater a possibilidade de reabrir essas escolas. Porque agora até o debate fica viciado, entende? A gente fica ainda debatendo se deve fechar outras ou não. O debate deve parar por aqui, de fechar. A gente deve voltar e dizer quais que a gente pode reabrir. Né? Então, eu acho que... Paulo, eu quero aproveitar para falar sobre isso aí, porque assim, nesse momento, porque as pessoas podem nos ouvir e dizer assim, mas é tudo tão bonitinho, né? Eles dizendo isso, pensam que é fácil, né? Quem está na gestão pode até dizer que nós estamos falando de uma realidade, né? Que não é possível de ser, de que nós não podemos mudar, né? Mas assim, eu vou citar um exemplo de um local que é maior do que Morada Nova. Eu não estou falando exatamente de educação, mas estou falando de pandemia, que é o que está na nossa frente no momento, né? Paraisópolis é uma grande favela de São Paulo, né? Tem 100 mil habitantes. Ou seja, é maior do que Morada Nova. E quando isso começou, quando a pandemia começou, eles sabiam que eles não tinham o poder público, a iniciativa pública, né? Eles não tinham UPA, eles não tinham uma ambulância chegando lá. Mas a polícia chega lá e mata, né, o pessoal? Pois é, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eles se uniram, né, por meio de associações, né? Os moradores se uniram, fizeram uma estratégia, né? Cada morador, aliás, a cada 50 casas, né, havia um morador responsável por elas. E esse morador ia passando de casa em casa para saber a situação. E eles fizeram uma campanha tão grande que eles compraram ambulância, né? Quer dizer, conseguiram muitas doações, né? Mas eu estou falando desse exemplo para quê? Para dizer que quando a coisa é pensada pelo povo e para o povo, fica mais fácil, né? Fica mais fácil encontrar soluções. Nós não estamos dizendo que a realidade que a gente vive é fácil, né? Que é só pegar uma prefeitura de um município e está tudo lindo, maravilhoso. E nós não dizemos isso. Mas nós podemos com certeza dizer que as pessoas, como vocês já disseram antes, né, sendo capazes, podendo dizer quais são realmente os seus problemas, tendo gestores para escutá-los. E escutá-los, eu estou sempre repetindo, gente, é coletivamente.
Porque o que é que acontece? Qual é a cultura da nossa cidade? As pessoas votam porque eu vou votar em fulano porque ele é meu parente. Eu vou votar em fulano porque eu vou dar uma oportunidade a ele, como se fosse um emprego, né? Eu vou votar em fulano porque ele vai me dar alguma coisa em troca. Acontece que esse dar alguma coisa em troca é muito pouco. É muito pouco. O seu prejuízo é muito maior depois, né? Porque o prejuízo é coletivo. Então, é interessante a gente começar a pensar nessas discussões coletivas. As pessoas em cada bairro, em cada localidade, em cada distrito, as pessoas terem voz, né? E terem voz não só para dizer do que precisam, terem voz também para dizer quais são as possibilidades. Aqui em Morada Nova, em relação à educação, nós temos um grande problema que é o quê? É exatamente aquela monta, né, a Secretaria de Educação, por exemplo, né? Monta-se um grupo de pessoas para atuar na educação. Aí entra o prefeito, aí passam uns anos, né? E aí aquele grupo vai se firmando e tal, com muita dificuldade, e aí lá vem o próximo prefeito, que é a oposição ao anterior. Desmonta tudo o que foi feito, né? E essa é uma cultura, na verdade, da política brasileira, né? Então, porque nós trabalhamos com isso aí, nós não investimos nas políticas de Estado, né? Das políticas que ficam, né? E aí, a necessidade de quê? Exatamente de valorização do servidor público, né? Do professor que quer se capacitar em gestão, né? Que pode atuar, que se tenham eleições, né? Para diretores de escola, né? Por exemplo. A gente sabe também isso aí nem sempre não é exatamente a solução, que a gente, quem é do Estado, sabe que isso não resolve todos os problemas, né? Que o melhor mesmo é a participação popular mesmo. Pode dizer. Edson, só antes da sua fala, Edson, só registrar aqui, ó, a Bárbara deu um legalzinho, boa noite, né? A Marília também dizendo aqui que concorda com o Edson naquela fala dele sobre a questão da nucleação das escolas. E o nosso camarada Som Lemos, que é músico, né? O cara, músico excelente, nosso camarada aqui da Morada Nova, que hoje mora no Rio de Janeiro, toca lá com os caras do chorinho, do samba, lá no Rio, né? Ele está dizendo aqui, passei muitas eleições justificando o voto porque não queria mudar a localidade do título. Agora faço questão de ir à minha cidade votar. Orgulho de vocês, abração. Valeu, Som. Quem não acompanha o Som Lemos aí acompanha porque o som é de primeira, viu? O som que ele faz é de primeira. Chorinho lá, samba, muito bom, muito bom. Maravilha. O cara tem som até no nome. Fala da Kátia. O cara tem som até no nome, né? Kátia, eu acredito que um dos avanços, né, para a educação de Morada Nova, eu sei que democratizar os espaços das escolas com a possibilidade da comunidade votar nos seus diretores é excelente. No entanto, eu acredito que um passo muito importante para melhorar a questão da educação seria democratizar o Conselho Municipal de Educação. Existe dos municípios hoje uma precarização do conselho. De que forma? Que os prefeitos, eles colocam lá as pessoas que... Olha aí a Dora participando. Na verdade, é ajudante aqui. Eu já mandar ele calar. Não é a Dora, né? Põe no Conselho Municipal de Educação pessoas que não irão se opor a certas políticas da gestão, né? Então, uma das coisas a se fazer seria, desde o presidente até os fiscais do conselho, todos os representantes, serem votados pelas comunidades, pela comunidade escolar, por professores, e não alguns cargos do Conselho Municipal de Educação sem indicação de prefeito, né? Isso também é uma prerrogativa do Legislativo, e o Conselho Municipal de Educação foi criado a partir de uma lei do Legislativo, né? Então, a partir daí, sim, eu acredito, Kátia, que nós iríamos dar uma nova cara para a questão da educação. Talvez nós tivéssemos um conselho, isso vai também para a ANAR, um conselho efetivo, realmente representativo, talvez nós não tivéssemos problemas com nucleações, já que
uma das coisas que aconteceu em Moura Nova foi o Conselho Municipal de Educação ter batido o martelo para que as nucleações acontecessem, né? Então, assim, antes de acontecer a nucleação, o Conselho, ele tinha reuniões, era o Conselho que deliberava sobre as nucleações de escola, entendeu, Kátia? Então, assim, é um ponto a se colocar, e é um ponto importante para que a classe trabalhadora, ela ocupe os espaços de poder, nos conselhos, tanto no municipal de educação, de saúde, de assistência, de agricultura, e, logicamente, na Câmara, né, dos vereadores, entendeu? Pronto, eu posso falar só um minutinho agora? Eu gostaria só de ler um comentário aqui do nosso camarada Yarley, e aí, em cima do comentário, fazer um pequeno lembrete. As pessoas que estão nos ouvindo talvez não saibam disso. Primeiro, o comentário dele. A partir de hoje, seremos os candidatos mais falados de Morada Nova. Possa ser que agora possamos participar das enquetes feitas nas redes sociais. Isso está acontecendo. As pessoas, quem faz essas enquetes, eu nem sou muito fã também, estão nos deixando de fora, estão deixando a nossa pré-candidata de fora. E uma coisa que as pessoas talvez não saibam é que nessas rádios locais a gente não está tendo espaço, porque essas rádios têm partidos e têm candidatos, o que é um verdadeiro absurdo. Toda rádio é uma concessão pública, então tem a obrigação de abrir espaços gratuitos para nós, candidatos e pré-candidatos. Eu lembro que em 2018, o Paulo lembra também, a Kátia, o nosso candidato à época, a governador do estado, Ailton Lopes, teve negado o pedido de participar de uma entrevista lá na Caiçara. Não quiseram entrevistar um candidato a governador do estado do Ceará. Olha que absurdo. Então, essas coisas acontecem, a gente precisa denunciar, as pessoas precisam saber que as rádios aqui têm partidos, têm donos, têm nomes, o que é um absurdo. Ainda bem que existem as redes sociais, né? A não ser que o Mark Zuckerberg nos proíba de fazer as lives no Facebook. Ele não está nem doido de fazer isso. Mas a gente vai brigar pelo espaço dessas rádios, sim. Porque toda rádio, como eu disse, é uma concessão pública. E temos o direito, sim, de participar e dar nossa opinião, seja ela qual for. Eu defendo que chame todos os candidatos, para todo mundo, todos têm o acesso e a mesma quantidade de tempo para debater suas ideias, colocar suas ideias, suas propostas, enfim, para que a população fique sabendo da nossa existência enquanto pré-candidatos e mais futuramente candidatos. Aurelânio, Kátia, Edson, só registrar aqui algo também importante. Pessoal, olha, eu sei que às vezes o Facebook ele é muito limitado, né? Aí a gente está tentando fortalecer o nosso canal lá no YouTube para a gente fazer lives por lá, entendeu? Porque é bom o YouTube, que dá para assistir até na televisão, né? Tem a qualidade melhor e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito lá no canal, se inscreve no canal Pessoal Morada Nova, que assim que tiver bem fortalecido, a gente conseguir mesmo, assim, uma quantidade boa de pessoas, a gente pretende fazer lives por lá, certo? E aí é óbvio que seria interessante fazer em todos os canais, mas a gente ainda não consegue ter essa estrutura de fazer no Face, no Instagram, no YouTube ao mesmo tempo. E aí registrar o Bezerra Francisco, deve ser Francisco Bezerra, né, que está falando aqui, e o Yarley coloca aqui, né, o que é um absurdo ter que pagar para utilizar a rádio, que é algo que o Orlando falou, mas é importante dizer, a maioria das rádios, inclusive essa situação do Ailton, foi cobrado ao Ailton R$350 para ele poder dar uma entrevista na Caiçara, à época, né, e quando a gente questionou a menina lá da rádio, ela disse que é normal, é praxe, que a justiça permitir, então eles poderiam fazer isso de boa, né, e nesse contexto, a gente tem muita dificuldade de conversar com as pessoas. É por isso que é tão importante. Você que está nos assistindo, você compartilha das nossas ideias, você simpatiza com essa nossa coragem de ir à luta e tudo, compartilha a live, conversa com as pessoas, chama a gente para conversar, que a gente vai também, né, no seu bairro, na sua comunidade, se inscreve lá no canal do YouTube, convence as pessoas a pelo menos nos assistirem, nos ouvir, para saber o que é que a gente pensa, o que é que a gente defende, certo? Essa nossa campanha, a gente tem que também colocar isso, é uma campanha quase franciscana, né? Quase não, é franciscana. A gente não tem ninguém apoiando, a gente não tem quantias de dinheiro sendo colocadas em jogo, a gente não tem nada disso. O que a gente tem é coragem de lutar. E aí essa luta precisa de mais pessoas, precisa que as pessoas abracem essa candidatura. Por quê, pessoal? Olha, a gente já falou desde o começo, mas é preciso ser claro. Tem
pelo que se mostra na Morada Nova, estão se formando 5 grupos políticos, né? Nós e mais 4 grupos. Nós precisamos dizer, candidatura popular, que quer colocar o povo no poder, que nunca esteve ao lado de nenhum desses partidos tradicionais, que não apoia o Bolsonaro, que não votou a favor da privatização da água, somos nós. Somos nós, que isso fique muito claro. Que isso fique muito claro, certo? É preciso a gente ter bastante clareza nisso. O Edson, Kátia. Kátia? Oi. Não sei, mas eu acho que já são 1h40, eu acho que já tá bom da gente ir se despedindo, não é não? Já, em breve a gente faz outro. Toda sexta tem, né? E é bom que a gente deixe as pessoas com saudade, né? Sim, Tem vontade da próxima. Como é que a gente faz agora? Alguém tem mais alguma coisa para dizer? A gente pode ir Então, cada um faz o encerramento, né, Paulo? Pode ser, Paulo? Cada um faz o encerramento final. As considerações finais, né? Isso, o Edson, se quiser começar. Pronto, pois eu vou... Kátia, faça aí a sua fala final, Kátia. Eu vou fechar. Melhor a Kátia deixar para fechar. Pronto, então, você que manda aqui. Quero agradecer. Então, como pré-candidato, quero agradecer, né, a todas as pessoas que participaram, as perguntas. No entanto, dizer que nós ainda temos muito que apresentar para a Morada Nova. Né? Isso é uma das muitas lives que nós vamos fazer e uma das muitas discussões que nós precisamos fomentar, que nós precisamos trazer a população para contribuir com a participação, com a política, né, com a democratização do espaço. E dizer, como a Kátia disse, que nós temos provas de que a luta da comunidade, a luta da população, quando nós pensamos no bem comum, ela funciona. Né? Não é à toa que nós participamos de sindicatos, nós participamos de greves, nós fazemos manifestação contra a nucleação de escola, que nós participamos. Eu, por exemplo, participo de associações de moradores, porque eu acredito nisso. Eu acredito que é possível fazermos política pensando no outro, né? Pensando na melhoria da vida do outro. E política é isso. Então, essa é a ideia do PESAL, esse é o objetivo do PESAL, trazer essas discussões populares, as problemáticas do povo para o legislativo e, logicamente, fazermos muitas coisas que Morada Nova precisa. Então, obrigado e até a próxima live. Só antes da gente fechar, tem uma pergunta interessante aqui, eu vou colocar na tela, viu, Edson e Kátia, vocês vão ficar um pouco cobertos, mas só rapidamente para a gente ler, aí em seguida a gente tira aqui da tela. O Windberg Silva Nobre, né? Ele diz, ótima live. É meu parente que mora no Rio. Já está aqui, mas mora no Rio. Ótima live, gostaria de ouvir de vocês algo sobre a criação e ampliação de bibliotecas municipais, questões como renovação de livros e também a melhoria dos espaços físicos. Uma biblioteca municipal é um bem comum para toda a sociedade e das últimas vezes que estive em Morada Nova, estive lá e não gostei do que vi. É verdade, viu, Windberg? A situação da biblioteca é triste. A situação da biblioteca municipal é muito triste. Inclusive, até hoje eu não entendi por que tiraram a biblioteca daquele lugar antigo. Deixa eu tirar aqui. Não entendi por que tiraram a biblioteca daquele prédio histórico e colocaram ali, no centro da cidade, um barulho terrível, o prédio muito menor, as condições não eram tão diferentes, e muitas vezes, e pelo que eu ouvi falar, ainda tem caixas de livros que estão jogados por aí, nem foram transferidos, né, porque não dão importância a isso. Mas, assim, uma ideia aqui que a gente tem, e como eu disse, Lindeberg, lá no começo, nós ainda estamos construindo o projeto, né? Então tudo ainda está engatinhando, certo? Em breve a gente vai apresentar ele todo, o corpo todo, e com certeza a gente vai mencionar isso. Mas uma ideia, Lindeberg, é tratar a biblioteca não como um espaço fixo, entendeu? Eu acho que a biblioteca ela devia estar circulando na cidade, ou pelo menos parte dela. Sei lá, uma biblioteca mais lúdica, com algumas pessoas incentivando a leitura no banco da praça, ali, sei lá, não tem aquelas mulheres à noite que ficam sentadas na calçada? Que tal passar por ali a biblioteca municipal e entregar uma revista para elas? Vocês já ouviram as notícias da semana? Será que você não se interessaria por ler um livro? É possível fazer isso. Tem coisa que é muito simples de fazer, mas não se faz exatamente porque não tem vontade, né? Então, digamos assim, é esse debate que a gente quer fazer com as pessoas e dizer, olha, tem coisas que são simples e que podem ter efetividade muito grande lá na frente.
como, por exemplo, deixar a biblioteca circular na cidade, fazer com que ela tenha essa vivência dos espaços sociais e que ela possa levar para as pessoas aquilo que as pessoas gostariam de ler. Tem gente que não entra na biblioteca, sei lá, porque está passando ali, eu me lembrei, tive até vontade de entrar, mas não entrei, estava preguiça, estava apressado, sei o quê. Mas uma noite, quem sabe a biblioteca chega até você e você nem esperava por isso, né? Quem sabe seu filho, que nunca entrou na biblioteca, consiga se interessar por um livro, por alguma coisa. Então, isso é importante, né? Certeza. Viu, Paulo? Posso finalizar agora, só para fechar aqui? Lindenberg, meu querido, saudade de você, tomara que você esteja bem aí. Cuidado com a pandemia aí no Rio, que a coisa tá feia. Cuidado com o Witzel também. Cuidado com o Witzel, com a polícia do Witzel, que não é boa bisca, viu? Eu particularmente, eu acho que em cada bairro deveria existir uma biblioteca, se não for possível, que aconteça, como o Paulo falou, uma biblioteca itinerária, né, que circule por toda a cidade, as pessoas tenham acesso à leitura, o que é muito importante. E aí, só para finalizar, só deixar claro uma coisa aqui, que eu havia dito no início, vou só reforçar aqui para a gente fechar, que o tempo está muito já longo. A nossa candidatura, ou as nossas candidaturas, são as únicas que, de fato, representam a classe trabalhadora. As outras 4 são iguais, rigorosamente iguais. Já expliquei os motivos do início. Então, que a gente ponha isso na cabeça, para deixar claro. As únicas candidaturas que representam os trabalhadores, a classe trabalhadora, mulheres, LGBTs, a diversidade, enfim, as candidaturas que lutam por uma sociedade realmente melhor, por uma morada nova mais justa, com mais dignidade para as pessoas, são as nossas, do PSOL, as nossas aqui, para estar bem claro. E, no mais, só agradecer a todos e a todas que participaram. Grande abraço e até a próxima. Estamos juntos. Vou fazer meu fechamento aqui para entregar para a nossa futura prefeita, né, Kátia Cristina, que é simplesmente um orgulho tê-la nos liderando nessa luta, e dizer para as pessoas que se aproximem da nossa luta, porque a nossa luta não é uma luta necessariamente só do PSOL, é uma luta daquelas pessoas que desde criança, né, viam essa política tradicional da Morada Nova, e não só dos dois grupos, porque política tradicional, como eu falei lá no início, não era Cruz de Caboré, era outros nomes e foi se modificando, mas permaneceu a mesma coisa. É por isso que a gente fala de 2 grupos, mas você pode incluir dentro desses 2 grupos, ou dentro da lógica desses 2 grupos, Edinho e Luciano, certo? Que as pessoas se aproximem, conversem, perguntem, questionem, nos ajudem nessa luta. Agradecer a todo mundo que participou hoje, a Nara, que fez perguntas interessantíssimas, ao nosso camarada Matheus, Yarley, Tiago, do Vilar, do Edu, a Marília, Bianca, bom, eu vou esquecer alguém, o Som, minha mãe. Então, todo mundo que participou da live e que sempre está do nosso lado, na luta, sabe que essa luta é nossa. Nós não temos a intenção de criar um pedestal que tenha lá o pessoal e o restante das pessoas. A gente quer subir juntos, quer fazer com que todo mundo esteja à disposição da luta e, ao mesmo tempo, a luta esteja à disposição de todos, certo? Agradecer, dar boa noite, dizer que a gente está firme na luta, dizer que, infelizmente, não foi dessa vez, o vírus não foi tão forte, mas a gente vai se livrar do fascismo, ok? Valeu, pessoal. O vírus não foi tão forte, eu aqui tentando entender. Oh, meu Deus. Deixa eu me recuperar, minha gente. Muito bem, Eva. Chega de partido A ou partido B, agora é o partido P de PSOL. Isso mesmo, e vamos nos engajar ainda mais, né? Kátia, só registrar aqui esse cabo sem vergonha, ex-aluno meu, para deixar ele registrado na tela. Isso não volta no Bolsonaro, não, mas é porque isso é sem vergonha mesmo, viu? Isso não é cabo bom, não, viu? Gente, eu queria, assim, falar primeiro da Biblioteca Municipal, que foi muito importante na minha vida. A minha mãe trabalhou na biblioteca, né? E eu amava aquele espaço, acho que por isso, por puro saudosismo, Paulo, eu acho tão legal a biblioteca estar naquele espaço, porque foi lá, né, que eu estive muito da minha adolescência, da minha juventude lá, né? A minha mãe trabalhava e eu ia para lá. Eu achava até meio estranho, eu tinha medo, né, daquele espaço lá no final, um negócio meio
sei lá, é tudo muito antigo, né? Um prédio muito antigo aquele, né? E assim, só que hoje, biblioteca realmente é algo a ser muito discutido, né? Porque como você falou aí, Paulo, é questão de leitor primeiro, né? É preciso conquistar os leitores. E também ter um espaço interessante. Realmente, só o meu saudosismo, mas aquele não é um local adequado, né? E essa história de que as pessoas não leem, os jovens não leem, não é bem por aí. Às vezes falta mesmo incentivo, né? Disso eu posso falar, eu posso fazer uma live só sobre leitura, eu amo. Mas vocês não vão querer, não. Depois, Cátia. Vai dar certo. Tenha calma, Aurilane. Olha, o Aurilane já está... mas, assim, para encerrar, eu gostaria de dizer, assim, que algumas pessoas podem achar estranho que eu me coloco como pré-candidata, né? Mas, ao mesmo tempo, eu passei meses, né, silenciosa, né? Até os meninos me colocando nas redes sociais e tal. Mas, assim, eu também estou no momento de finalização, né, de uma fase de estudo, né, que hoje os jovens terminam bem mais cedo, né, mas esse foi o meu tempo. Né, e como professora universitária, né, uma exigência. Né, então, eu estou concluindo o doutorado, e por conta disso, eu não posso estar muitas vezes tão ativa, principalmente nesse momento que eu estou concluindo, eu espero concluir esse trabalho no mês de julho, agora, né, para estar mais disponível a partir de agosto. Né? E assim, por isso que eu não tenho realmente nem mesmo falado com as pessoas, né? Se tem algum amigo ou alguma amiga minha me ouvindo e se perguntando por que eu não procurei, eu não a procurei ainda, mas pode ter certeza, é porque eu não pude ainda. Mas quando eu concluir, eu vou sim, porque tem muita gente, né, que pode entrar nessa esperança, né? Nessa esperança de dias melhores para o nosso município. Né? Mas, e como os meninos disseram, né, isso não pode ser um projeto só do PSOL, tem que ser algo que as pessoas acreditem. Porque, assim, nós estamos fazendo a nossa parte. Né? Nós não estamos atrás de emprego, de dinheiro, de poder. Né? Cada um de nós, né, já tem a sua profissão, né? E o que nós queremos mesmo é modificar isso aqui, né? Mas para isso nós precisamos que as pessoas realmente acreditem, né? Acreditem em nós e se juntem a nós, né? Nós esperamos isso aí, tá certo? É isso. Nada deve parecer impossível de mudar, Kátia. Bertold Brecht. Com certeza, com certeza. Bom, dar uma boa noite a todo mundo. Só pedir desculpa aí porque não está aparecendo a minha imagem. Meu celular conseguiu descarregar aqui no finalzinho da live, viu? Mas valeu, pessoal. Valeu. Pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigado a todos e todas. Boa noite. Tchau. Valeu.